Então, bom dia. Hoje é dia 6 de outubro de 2020. Temos na aula de hoje a apresentação e o debate do texto do Hobsbawm, A História de Baixo para Cima, né? Então, Vanessa e Lucas, eu passo para vocês a palavra. Podem começar. Vou esperar o Lucas chegar. O Lucas está entrando, né? Dá um tempinho. Deu. Certo, tudo com vocês. Eu vou minimizar aqui a minha cara. Bom dia. Eu vou começar o nosso trabalho. A gente vai falar sobre o Eric Hobsbawm, sobre o texto do livro sobre a história, na parte do texto História de Baixo para Cima. Bom, eu vou introduzir vocês um pouquinho sobre a vida de Hobsbawm. Bom, ele nasceu no Egito durante o domínio britânico da época, então ele tinha dupla nacionalidade. Ele nasceu em 1917. Ele perdeu os pais muito cedo, então ele foi morar com os tios, que eram de família judia. Então, eles se mudaram muito e se estabilizaram basicamente na Inglaterra. O Eric, ele fez faculdade em Cambridge. Ele se formou em História. Mas depois ele teve que ir para a guerra, enfim. E depois da guerra, ele atuou como tradutor. Ele é fluente em 4 línguas por causa que, né, ele se deslocou muito pela Europa. E depois da guerra, ele voltou para a faculdade, fez faculdade em Cambridge, fez seu doutorado, tentou lecionar em Cambridge, mas não conseguiu. Então, ele lecionou na faculdade de Londres, no College, né, de Londres. Então, ele é filiado ao Partido Nazista, não. Ele é filiado ao Partido Comunista, totalmente contrário, lá em 31, e depois Partido Comunista Britânico em 37. Ele escreve o seu livro, esse que a gente vai tratar hoje, em 98, sendo que em 91 cai aquele estigma do Partido Comunista, né, que eles ainda que tentavam implementar. Ok, agora eu já vou falar sobre o texto mesmo. O nome do texto é uma coisa que já explica bem a ideia por trás, que é a história de baixo para cima, que é o foco nos trabalhadores, basicamente. E eu acho que é legal começar falando sobre o poema que ele cita no começo, que eu acho que esse poema, mesmo ele não coloca o poema, mas ele referencia ele, e eu acho que esse poema ele explica muito bem a ideia por trás da história dos movimentos populares que ele vai falar sobre durante o texto, a intenção, assim, por trás disso. Então eu acho que, se me permite, eu vou recitar. É um poema bem curtinho, eu só vou recitar. É do Bertolt Brecht, o texto. O nome é Perguntas de um Trabalhador que Lê. Começa assim. Quem construiu a Tebas de 7 portas? Nos livros estão nomes de reis. Arrastaram eles os blocos de pedra? E a Babilônia, várias vezes destruída? Quem a reconstruiu tantas vezes? Em que casas da Lima Dourada moravam os construtores? Para onde foram os pedreiros na noite em que a muralha da China ficou pronta? A grande Roma está cheia de arcos do triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem triunfaram os Césares? A decantada Bizâncio tinha somente palácios para seus habitantes? Mesmo na lendária Atlântida, os que se afogavam gritaram por seus escravos na noite em que o mar a tragou. O jovem Alexandre conquistou a Índia, sozinho. César bateu os gauleses. Não levava sequer um cozinheiro? Filipe da Espanha chorou quando sua armada naufragou. Ninguém mais chorou? Frederico II venceu a Guerra dos 7 Anos. Quem venceu além dele? Cada página uma vitória. Quem cozinhava o banquete? A cada 10 anos um grande homem. Quem pagava a conta? Tantas histórias, tantas questões.
Então, esse poema fala assim, sobre uma necessidade de ir atrás de quem estava por trás desses grandes acontecimentos, conquistas, desses grandes heróis das nações europeias. E ele vai, então, e no texto do Hobsbawm, ele vai falar sobre ele vai fazer uma rejeição assim ao positivismo tradicional, e vai criticar a forma tradicional de se pesquisar a história, de se fazer história, que ele vai até falar que é uma coisa conveniente para as classes dominantes, que é essa história que olha justamente para esses grandes feitos, que são, e aí isso não é o que ele está dizendo no texto, mas que são, elas servem para criar essas narrativas dos Estados-nações, que estavam se formando no século XIX e tudo mais, de criar uma sensação de nação com que as pessoas olhem para esses grandes heróis como importantes para a nação, para o Estado-nação. E aí ele vai falar sobre a história dos movimentos populares e / história das pessoas comuns, que para se entender os movimentos populares, a gente olha para as pessoas comuns. E ele vai fazer uma crítica a como os marxistas que trouxeram isso no começo, inicialmente, ele vai falar nos anos 50, quando trouxeram essa ideia de pesquisar os movimentos populares, porque no começo eles tiveram uma abordagem um tanto positivista para isso também, em que dentro dos movimentos populares eles procuravam pessoas que já fossem, indicassem que eram importantes e que eram líderes, para que eles pudessem fazer uma narrativa geral sobre movimentos populares e tudo mais. E ele vai criticar isso porque, para pesquisar movimentos populares, na visão dele, ao invés de tu ver o que tu tem de material sobre as pessoas comuns, e tirar uma narrativa, tirar perguntas e respostas, o melhor, né, tu ter algumas indagações, por exemplo, como é que as pessoas começaram a pensar sobre o rei da França depois da Revolução Francesa? E aí tu procura no material mudanças de comportamento a partir de diferentes tipos de documento para descobrir isso. Então ele vai falar sobre geralmente o historiador do movimento popular, ele vai encontrar o que ele já estava procurando. Ele primeiro vai fazer uma pergunta e aí ele vai procurar. Se ele não achar, se alguma fonte, um relato, coisa assim, não for suficiente, ele vai continuar procurando para a hipótese dele. E aí ele vai falar de alguns métodos para encontrar isso, vai fazer algumas críticas, por exemplo, a história oral. Ele diz que ele fala sobre o uso da história oral, relatos, o uso do gravador, né, para as pessoas darem relatos de todo tipo de coisa, sobre os costumes e o que essas pessoas estavam fazendo durante certos acontecimentos, tipo Segunda Guerra. E ele vai criticar porque a memória é uma coisa que não dá para confiar 100%. Ela muda dependendo do tempo e do estado em que a gente está e tudo mais. Ele vai falar para ter uma ideia de como as pessoas pensavam e tudo mais, sobre pesquisa de opinião, sobre cartas, para ter uma ideia, por exemplo, cartas de soldados na Primeira Guerra Mundial e tudo mais. Mas também tem algum problema, porque ele dá só uma ideia de como um indivíduo estava pensando em uma situação, principalmente na pesquisa de opinião, sobre como as pessoas estão pensando especificamente em uma pergunta de sim ou não. E ele vai dizer que é mais interessante ver, por dados demográficos, como que as pessoas mudam de um lugar para outro, controle de natalidade em uma cidade, por exemplo, e por questões de crença. Ele vai dar um exemplo da Revolução Francesa, que as pessoas mudaram a opinião delas em relação ao rei.
Ele vai falar sobre como as pessoas na coroação do rei Luís XVI, em que elas achavam que ele tinha o poder de fazer milagres. Milhares de pessoas foram para que ele fosse encostar nas pessoas e curar elas. E aí, depois da Revolução Francesa, teve uma outra coroação do Carlos X, e só umas 100 pessoas foram. Então, dá para ver que as pessoas mudaram como elas pensavam nas monarquias depois da Revolução Francesa. Então, ele faz essa coisa também a partir de observar como as pessoas agem, não só como as pessoas relatam o que elas estão pensando. E então mais um pouco depois adiante no texto, ele vai falar sobre como vai detalhar um pouco melhor o método para essa história do movimento popular, procurando padrões de comportamento. Ele vai observar como camponeses peruanos, indígenas, agiram de forma parecida com camponeses no sul da Itália, em Nápoles, porque as pessoas foram, elas fizeram festa e foram ocupar a terra, né, a terra que eles estavam reivindicando, fizeram festa lá, eles trabalharam a terra, cuidaram do gado e tudo mais, e fizeram a mesma coisa nos dois lugares, de uma forma parecida, pelo menos. Então ele vai enxergar alguns certos padrões de comportamento através da análise do homem comum. Bom, para finalizar, vamos juntar todos os pensamentos, né? O Hobsbawm, ele diz que a gente, como o Lucas disse, a gente tem que perguntar para a fonte, que a fonte não vai falar sozinha, e muito menos sobre um assunto que não era escrito, né? Porque as pessoas comuns não eram citadas a fundo, elas eram só citadas por cima, aqueles escravos, aquela população trabalhadora. Então ele diz que a gente tem que perguntar para a fonte. E isso nos leva a crer, quando ele fala no texto das 3 fases analíticas, que ele diz que não é só a gente, o historiador, né, imaginar, só questionar, só impor o pensamento dele. Ele tem que submeter a um esqueminha ali para formar a história dele. Porque não é só imaginar, né? A gente tem que submeter a métrica. Bom, nas 3 fases analíticas, ele diz que a primeira, você tem que encontrar a fonte, juntar o sintoma dela, bom, juntar as peças do quebra-cabeça. Na segunda, você vai encontrar relações entre elas, com que elas façam sentido entre si, e montar o quebra-cabeça, né? E na terceira, ele vai provar, ele vai buscar fontes, buscar informações que comprovem que a suposição que ele fez, o que ele achou que tivesse acontecido, que realmente aconteceu. Essa seria a terceira fase. Então, por exemplo, quando ele diz sobre as roupas, né, que ele disse no texto que as roupas seriam um símbolo da luta camponesa, porque quando eles iam, se eu não me engano, na marcha de 1830 ou 1930, perdão, não sei muito bem a data, mas ele disse que os camponeses foram marchando para os seus superiores para pedir que tivessem terra, que tivessem direitos e tudo mais, e eles usavam as suas melhores roupas, as roupas de domingo, segundo ele diz no texto. Então, a roupa seria um artifício, uma coisa que juntava eles e que faziam eles mais fortes. Essa seria a primeira parte. Mas aí ele junta, né, na segunda fase ali do pensamento, ele junta com outros tipos de nações que usavam também essas nações camponesas. Ele fala também pessoalmente de pessoas, mas ele também fala de alguns grupos pequenos de camponeses, né, em determinados lugares. Ele junta essas pessoas, junta esses entendimentos, e depois ele dá o sentido. Ele procura a forma certa, ele vê se aquilo ali realmente faz sentido de acordo com a época, de acordo com, né, os fatos que tem sobre a época. Tanto como o Lucas disse, eles usavam muito atestado, batismo, nome de batismo, atestado de óbito para saber quando que morreu, a natalidade. Então era muito comum isso, porque os historiadores de gente comum, eles não têm escritos como, né, os positivistas diziam, não têm escritos oficiais, muito detalhados. Então eles tinham que buscar as formas alternativas e tirar dessas formas alternativas a história científica, né?
Então, ele deixa no... Eu queria deixar só uma frase que ele deixa no final do livro, na última página, que é: como construir uma sociedade funcional que também seja uma sociedade humana? Ele deixa essa frase para a gente refletir no final do livro, porque ele também não tem essa resposta. Ele idealizava o Partido Comunista, só que a gente viu que não ia dar certo, né? A gente viu, né? Hoje em dia a gente vê que não daria certo porque ele pensa muito mais pela sociedade humana. E ele deixa a gente pensar sobre como seria uma sociedade que funcionasse, tanto politicamente quanto humanamente. É com essa citação que eu queria terminar a apresentação da gente de hoje. Muito obrigada, eu agradeço em meu nome e do Lucas, e é isso. Agradeço também. Muito bem, então, acho que é bem apresentado, né? Vocês tocaram nos pontos, deixa eu abrir minha câmera aqui também, nos pontos fundamentais, né? Vamos dar uma mexida, então, em alguns pontos do texto, né? Eu não vou trazer nada de novo, além do que vocês já apresentaram, eu só quero levantar alguns pontos e destacar alguns para a discussão, né? Então, vocês falaram aí, né, sobre a questão das perguntas, né? Acho que aí lembra muito aquele texto do Bloch também, né? Tanto o Bloch como o Hobsbawm, né? Eles levantam a história como a história ela parte da sua pesquisa a partir de problemas, certo? Não há pesquisa sem problemas, porque são os problemas que nós temos que explicar que estimulam e organizam uma pesquisa. Acho que esse é um ponto importante da argumentação do autor, né? Ou seja, a ideia de que a história não se dá pelo achado das fontes, porque as fontes elas estão em toda parte e não estão em lugar nenhum ao mesmo tempo, né? Ou seja, as fontes elas podem dizer muitas coisas como não dizer nada, elas só vão dizer alguma coisa mediante uma pergunta nossa, certo? Então, assim, esse exemplo das roupas eu acho muito feliz, né? Porque dali o que o Hobsbawm observou é que o campesinato, em determinados momentos de organização e de manifestação, vai procurar as melhores roupas, né? Por que as melhores roupas? Justamente porque não quer ir com as roupas ordinárias de trabalho, porque aquelas roupas ordinárias, mais simples e toscas, usadas no dia a dia, são as roupas da submissão, são as roupas de quem está com a cabeça abaixada, né? Enquanto que a roupa de domingo, a roupa de festa, aquela ali é um momento especial, né? É um momento de destaque. Então ele vai procurar, a nobreza vai procurar as autoridades como uma pessoa que quer se diferenciar daquele, mesmo ele sendo um trabalhador, ele quer se diferenciar daquela condição do trabalho submisso, né? E quer apresentar uma demanda, quer apresentar, né, algo novo, né? Então, assim, quando o Hobsbawm faz essa comparação entre os camponeses do sul da Europa, da América Latina e de outras partes do mundo, diz que tudo isso é para buscar um certo padrão de comportamento, né? Padrão de comportamento dos camponeses em luta em sociedades diferentes, em culturas diferentes. Uma cultura campesina, europeia, do Mediterrâneo, uma cultura milenar. Outra cultura dos indígenas do Peru, dos Andes, né? Que é uma outra cultura milenar também, né? Então, tem toda uma... Mas elas têm em comum a luta pela terra e a luta pela terra naquilo que eles consideram fundamental, que é o conceito de posse da terra por aquele que a trabalha, né? Então, a luta pela reforma agrária em toda a América Latina, inclusive no Brasil, né, ela sempre parte desse argumento, né? Ou seja, a terra deve pertencer a quem ela trabalha. Isso é algo muito antigo, até na tradição ocidental, né? Entre os romanos e entre outros povos ocidentais acabaram criando até uma legitimidade da posse da terra paralela àquela outra legitimidade que o Estado Nacional dá para quem tem
título oficial da terra, certo? Então, durante muito tempo, e ainda há hoje esse conflito, né? Há um conflito entre a posse titular do direito civil da terra e a posse útil efetiva por parte daquele que a cultiva, né? Então, por isso que, quando os camponeses entram na terra, eles imediatamente começam a cultivar, porque cultivar e criar o gado em cima daquela terra é legitimar a sua posse, mesmo que eles saibam que daqui a pouco vai chegar a polícia e vai os tirar dali, né? Eles retornam e novamente vão tentar outras vezes fazer esse tipo de ação, né? Então, acho que isso é um ponto importante, essa referência, né? É por isso que eles falam do Locke, né? Por isso que o Hobson fala do Locke, né? O Locke, originalmente, dizia que a origem da propriedade é o produto do trabalho individual, né? Então, assim, originalmente, essa tese do Locke, ela guarda, né, essa legitimidade do trabalho, né? Então, é fundamental, né, esse princípio, né? Vocês levantaram também... Bom, uma das coisas que ele começa a falar, acho que achei bom que o Lucas leu aquele poema, né, do Bertolt Brecht, né, porque é um poema que é bem uma preocupação, né, a partir do século XX, né, que é da preocupação das lutas sociais do século XX. Bertolt Brecht é um teatrólogo alemão e era outro comunista também, né? Foi perseguido na época do nazismo, teve que se exilar, inclusive, logo depois morreu, né? Mas Brecht fazia essas perguntas, né? A pergunta assim, quem construiu as grandes obras? Aí a história só destaca, a história antiga, ou política, uma história oficial, só destacava os reis, os governantes, os generais, né? Os grandes monarcas, né? E não apareciam, né, os trabalhadores, não apareciam os camponeses, não apareciam os soldados comuns, né? Não apareciam os marinheiros comuns, as outras pessoas que morriam nas batalhas, que construíam canais, que construíam palácios, construíam civilizações inteiras, né, que ficavam de fora. Então, acho que essa é a grande pegada. Ao longo do texto, vocês devem reparar que Holland levanta a tradição inglesa, na qual ele e o Rousseau foram formados, né, que é do movimento universitário, né, daqueles autores que vão entrar no grupo do grupo de historiadores do Partido Comunista Britânico. Existe um grupo de historiadores, né, depois eu vou apresentar isso para vocês, né? E também ele levanta a importância da tradição francesa, né? Da tradição francesa até anterior ao Bloch e ao Georges Lefebvre, né? Ele fala do Gilles Michelet, né? Gilles Michelet é um historiador do século XIX, né? Um homem que praticamente nasceu na época da Revolução Francesa, finalzinho do século XVIII, né? Viveu, né, até quase o final do século XIX, e foi um importante historiador. E é o historiador que vai entender a Fofo na história, né? Ou seja, ele é um dos primeiros autores a chamar a atenção disso, né? Porque o grande fato novo para criar a história das pessoas comuns é que essas pessoas comuns vão passar a ser sujeitos da história, né, a partir das revoluções contemporâneas, né? Então, ele começa com a primeira Revolução Francesa, e aí vai levando, né? Isso quando faz referência, né? Ele faz referência, por exemplo, ao Grande Medo, né? O Grande Medo, que é um processo social e político extremamente importante durante a Revolução Francesa, né? Quando há o ataque à Bastilha para soltar os presos que ainda existiam ali pelo antigo regime, né? Corre um boato no meio rural do interior de Paris e do interior da França de que a nobreza ia reagir e ia refeudalizar o interior da França, onde os direitos feudais já tinham ido para o espaço, né? E aí o que acontece? Os camponeses, meio que uma fake news que corre, assim, né? Um boato mesmo, né? E aí os camponeses começam a reagir
antes de esperar qualquer medida restauradora da monarquia ou da nobreza, e começam a agir atacando e incendiando castelos em várias regiões. Esse é o chamado Grande Medo, né? E é um processo que ganha uma força independente das lideranças políticas do terceiro estado. É um processo de massas que vem de baixo para cima, né? Como uma reação prévia, né? Assim, preventiva, né? dessa população camponesa contra qualquer ofensiva de refeudalização ou de retomada do domínio da nobreza, né? Então, o Grande Medo, descrito por Georges Lefebvre, né? numa obra muito importante, né? que marca também a Escola dos Análises, né? A Escola dos Análises ela é parte, né? desse processo de busca das pessoas comuns, né? Então, é um momento muito importante da historiografia, né? É claro que ele vai dizer assim, bom, mas no passado houve também uma série de levantes camponeses, de levantes populares, né? Caíam reis, né? Ele dá o exemplo da China, né? Na China, várias dinastias foram derrubadas por rebeliões camponesas. Então, assim, isso é algo que é também longo na história, né? O fato é que quando caíam as dinastias, vinham novas dinastias, né? Então, assim, por maior que fosse a insurgência camponesa na China, essa insurgência ainda não tinha promovido uma mudança, né, no modelo de Estado. Derrubava governantes, mas não derrubava o modelo de Estado, né? Vinha uma nova dinastia, se estabelecia e tal, né? Assim como revoltas aconteceram no Egito, na Mesopotâmia, em várias partes do mundo civilizado, diferentes civilizações, né? Mas uma permanente interlocução dos de baixo vai passar a ser escrita e realizada a partir da Revolução Francesa. O autor também chama a atenção, vocês vão me interrompendo, tanto pelo chat como em áudio, se quiserem, certo? Fiquem à vontade. Mas o autor chama a atenção para uma questão fundamental, que é os registros deixados por essa população comum, né? Muitos dos populares não têm alfabetização. E no passado, a alfabetização das classes populares era menor ainda, né? E isso é um problema, vamos dizer assim, de fonte para os historiadores, né? Isso é um problema sério, é uma limitação, né? Então, normalmente, quando a gente vai estudar aqui no Brasil colônia, o antigo regime português, né? Ou a história europeia mais recuada, o que a gente vai enfrentar? A gente vai enfrentar umas fontes que são as fontes oficiais, são aquelas escritas pelo aparelho de Estado, por viajantes estrangeiros, por grandes fazendeiros, por barões, por senhores, por sacerdotes, por bispos, né? Por pessoas da camada dominante da sociedade. E vai ver quase nada sobre aquela população pobre, né? Sobre os escravos, sobre os indígenas, sobre os brasileiros pobres em geral, né? Então, por quê? Porque essas pessoas não estão produzindo documentos, né? Então, isso é um problema para os historiadores, né? Ou seja, o desafio das fontes. Esse é um ponto importante do texto, né? Aí o Hobbes nos diz assim, não, mas sempre tem algumas coisas que vão deixando marcas, né? Por exemplo, os registros demográficos, que são aqueles registros de nascimentos, de casamentos e de óbitos, né? Ou seja, isso aí vai fazer com que, por exemplo, tem um autor inglês que fala sobre a religião e o declínio da magia na Inglaterra, né? Já vou me lembrar o nome dele, me deu um branco agora, que ele faz um estudo, ele pega um estudo da sociedade inglesa do século XVI, né, e do início do século XVII, né, e ali ele se apoia em demógrafos para ver que a expectativa média de vida da população inglesa naquele período era de 29 anos, certo? Então era uma expectativa de vida muito baixa. Alguns registros demográficos foram estudados no Brasil colônia, né? E chegaram também a essa mesma expectativa de vida, né? Expectativa de vida da população escrava em Pernambuco
no início do século XVIII, era também de 29 anos. Né? É claro que alguns indivíduos podiam durar os 80 anos, certo? Mas, na média, né, as pessoas morriam muito cedo. Né? Muito cedo por causa do regime de trabalho, por causa da violência, das condições sanitárias, de uma série de aspectos que explicam isso. Né? Mas, assim, a gente tem como saber quando acontecem epidemias e doenças que elas são reportadas, quando acontecem as guerras, a gente sabe, isso aí também tem efeitos demográficos, né? Eles garantem aos historiadores alguns parâmetros para entender as populações. Né? No Brasil, a história dos de baixo começou a ser aberta através do estudo de processos crime. Né? Um trabalho inédito que a gente tem é a tese da professora Maria Silvia Carvalho Franco, né? Da Universidade de São Paulo. A tese dela é de 1969. Né? Vejam como isso é recente na historiografia, né? Onde ela estuda os homens livres na ordem escravocrata. Esse é o nome do texto dela. Né? Então, ela procura ver os pobres, os homens livres que são pobres, né? Na ordem escravocrata, e ela vai achá-los através de processos crime, né? De brigas de bar, de lutas por herança, problemas de violência entre os pobres, né, que vão aparecer no Poder Judiciário no século XIX. Então, essas pessoas vão depor na justiça, né, vão apresentar a sua voz, muitas vezes mediada pela descrição de um escrivão, não é exatamente o discurso do depoente, né, porque as fontes judiciárias também têm essa mediação. Né. Pode falar, Vanessa. Bom, é que quando tu fala, vai me voltando algumas coisas do texto na cabeça que eu teria vontade de falar. Por exemplo, sobre os camponeses. Eu fiquei bastante entendida com essa parte do texto. Foi incrível. Mas a gente já falou bastante, como tu viu no livro, na apresentação, né? Eu achei interessante que ele fala que quanto mais tu estuda, mais surgem dúvidas, mais surgem porquês. Eu tava até escrevendo isso no comentário. E ele também diz que, né? É importante a gente entender que o historiador nunca vai saber tudo do passado, nem tem como saber, né? Ainda mais quando se trata de um passado que não foi escrito, né? Em maioria, só ali pela parte do século XX. Então, acho interessante. Acho interessante porque esse trabalho é bem minucioso e não vai ser feito de uma hora para outra. Acho que é bom que ele deixa isso claro no texto. E o historiador faz o melhor que ele pode, mas ele também não pode fazer tudo. É isso. Claro. É importante, porque realmente ele não. O que o historiador faz? Ele tem um quebra-cabeças, né? Ele usa essa expressão. E o que é um quebra-cabeças? Quebra-cabeças, muitas vezes, quando a gente compra uma caixa de quebra-cabeças de 3.000, 5.000 peças, eles vêm com todas as peças. Né? Agora, o historiador nunca tem todas as peças em um quebra-cabeça. Essa aqui é a questão. Né? Então, quando o historiador ou historiadora não tem todas as peças do quebra-cabeça, eles precisam montar aquilo que a Vanessa já fez na apresentação, que é montar um sistema e uma teoria explicativa daquele fenômeno que está sendo estudado. Né? E essa teoria explicativa, é claro que ela não pode ser montada sem que esse historiador tenha uma experiência sobre essas fontes, mais conhecimento prévio sobre esses assuntos, ele vai tendo, né? Ele vai acumulando, ele vai vendo, descobrindo padrões, descobrindo sinais. Né? E aí ele monta um sistema explicativo usando um pouco de imaginação. Né? Então, assim, não existe história sem imaginação. Esse é outro ponto fundamental. Né? Assim como não existe nenhum tipo de ciência sem imaginação. Né? Porque o que a história faz? Ela faz a mesma coisa que as outras ciências, num sentido bem amplo. Né? Metodologicamente falando, né? Ela vai ao conhecimento daquele campo de interesses, vai acumulando experiências, saberes e sinais sobre aqueles dados da realidade, né? E, a partir daí, monta um sistema explicativo sobre essa realidade, sobre o funcionamento, sobre a dinâmica, sobre o movimento dessa realidade, certo?
Então, assim, para os autores de tradição marxista, isso é mais claro, né? Isso é mais evidente, mas isso acaba sendo um procedimento científico geral de todas as áreas de conhecimento. A construção de um modelo explicativo não quer dizer que esse modelo explicativo dê conta de tudo. Não, né? Ele é sempre provisório. Por quê? Porque ele precisa procurar evidências que confirmem ou que refutem ou que enriqueçam esse modelo explicativo. Certo? Então, esse é um ponto crucial da questão, né? Ou seja, a história de baixo para cima, ela é igual a toda a história, no final das contas, né? Ela é igual a toda a ciência, só que ela tem dificuldades maiores no acesso às fontes, né? Ela não conta com um corpus, um conjunto de fontes definido e demarcado a priori, né? Como o exemplo que ele usou antes, lá do início da literatura, né? Olha, quem for estudar, por exemplo, Camões, sabe que tem textos do Camões deixados, diário do Camões e narrativas sobre o Camões que fazem parte de um corpus que qualquer pesquisador especializado do Camões tem que conhecer, certo? Então, aquilo ali está tudo meio que amarradinho, né? É claro que a pessoa vai ter que ter um tratamento metodológico disso, tudo mais, mas o corpus de fontes é já amarrado, definido, né? A priori, né? Agora, vou estudar as populações comuns de uma região, mesmo que seja uma região pequena, né? Se eu vou estudar os mineiros de Santa Catarina, por exemplo, né? Posso contar com correspondência, eu posso contar com depoimentos de viajantes, eu posso contar com depoimentos de comerciantes, né? Eu posso contar com depoimentos de agricultores que conheceram mineiros indiretamente. Então, assim, a quantidade de fontes é tão grande que me leva àquele objeto de pesquisa, né, que eu tenho que montar, né, um projeto a partir daquilo que eu tenho disponível, muitas vezes, né? Então, assim, eu posso ter estudado uma categoria que não deixou ela mesma os seus escritos, né? Um grupo de pessoas, uma comunidade, um grupo social que não deixou os seus próprios escritos. Eu vou cercar essa fonte, essa grupo social com as outras que tem, né? Que ele existiu e que deixou rastros na documentação, mesmo que esses rastros tenham sido produzidos pelos de cima. E muitas vezes tem a contrapelo, como dizia o Benjamin, né? E depois o próprio Thompson, a contrapelo das fontes de cima, que falam dos de baixo com um certo desdém, com preconceitos, com uma série de coisas. Mas são fontes que nenhuma fonte é inocente, né? Todas as fontes são problemáticas. Isso é uma outra lição que o Hobsbawm nos deixa aqui, né? A gente tem que entender a produção das fontes dentro do seu contexto, certo? Tem um livro sobre o Lucas Nebra, né, que tem relatos de viajantes sobre Florianópolis nos séculos XVIII e XIX. Né? Foi publicado esse relato de navegadores, de viajantes, né, que são um olhar interessante, né, porque são sempre estrangeiros de uma cultura diferente que vão reparar em coisas que os nacionais acham tão banais que eles não escrevem. Né? A literatura de viagem tem essa diferença, né? Porque o viajante, ele repara em coisas, porque ele vem de uma cultura diferente, então ele repara em coisas que para nós são meio que banais, tão banais que ninguém descreve. Né? O professor Robert Slenes, da Unicamp, que estuda a escravidão no Brasil, ele procurou, ele fez uma busca enorme sobre descrição de senzalas no Brasil. E ele descobriu que as maiores descrições de senzalas no Brasil no século XIX são de viajantes estrangeiros, porque a maioria dos brasileiros, claro, evidentemente conheciam as senzalas e sabiam o que eram as senzalas, mas para eles era uma coisa tão banal que eles não escreviam sobre isso. Então, os estrangeiros
escreviam e descreviam em detalhes até a disposição arquitetônica das senzalas, né? Então, isso é importante, são fontes, né, que devem ser recorridas. Não quer dizer que também o olhar estrangeiro seja inocente, né? Não, ele precisa ser entendido no seu contexto, né? E aí tem um ponto, claro, no caso, Vila Medíocre, pelo tamanho da vila na época, né, Lucas? De Estevo tinha uma população muito pequenininha mesmo, em comparação ao Rio de Janeiro, a Buenos Aires, a outros portos, Salvador, né? Outros portos que esses navegantes conheciam, né? Mas, sim, é uma descrição, né, de uma região provinciana, com uma população muito pequenininha, né, e tal. O fato é que o autor, o Hobsbawm, numa certa altura, vocês veem que ele fala bastante sobre a história oral. E ele faz uma série de restrições metodológicas que praticavam na época sobre a história oral, certo? Lembrem também, é o seguinte, esse é um texto de 1985, tá? Então, assim, foi logo depois da morte do Georges Roudet, colega de trabalho do Hobsbawm, tal. Então, o tom do texto é todo uma homenagem ao Georges Roudet, né? O Georges Roudet, o que estudou? O Georges Roudet estudou as multidões em Paris e na França, no período pré-Revolução Francesa, né? Ele estudou a rebelião da plebe, urbana e rural, né? O livro mais importante dele, publicado em português no Brasil, se chama A Multidão na História, né? E nesse livro, o Georges Roudet ele faz uma descrição, né, de que aqueles levantes da plebe pré-Revolução Francesa não eram levantes caóticos, provocados unicamente pelo espasmo da fome, né, como se fosse uma reação animalesca da população dos de baixo, né? Ele vai estudar detidamente esses movimentos e entender neles um padrão de comportamento político e social, né? Então, mesmo os movimentos da plebe, que foram por muito tempo na tradição marxista, se via o período anterior à industrialização como uma espécie de pré-história da própria luta de classes, né? Então, muitos historiadores marxistas mais ortodoxos acabavam desqualificando a luta anterior à Revolução Francesa e anterior à Revolução Industrial, porque não se tratava do proletariado moderno, contemporâneo, né? Mas sim de camponeses, de artesãos e de outros grupos sociais igualmente pobres, né? Mas que não tinham a mesma organização da classe operária contemporânea, né? O que o Roudet vai demonstrar é diferente, né? É que existe um padrão, inclusive, da luta de classes no antigo regime e um padrão de comportamento político dessa plebe, né? É o que Hobsbawm vai estudar também no século seguinte na Inglaterra, e Thompson, amigo tanto de Hobsbawm como de Roudet, do mesmo grupo de historiadores, né? Thompson vai estudar em relação à plebe inglesa do século XVIII. Né? Ou seja, ele vê que a plebe não tem esse comportamento difuso e caótico como os historiadores liberais ou até os historiadores mais convencionais viam em relação a esse grupo, né? Mas a história oral é um problema importante, né? Por quê? Porque de lá para cá, ou seja, da época, a história oral ela é muito recente. Ela é muito recente. Só para vocês terem uma ideia, o livro foi publicado em 98 no Brasil, né, Vanessa? Na verdade, é um livro que reúne textos do Hobsbawm de diferentes datas, certo? Então, assim, esse texto da História de Baixo para Cima é um texto de 1985. Né? Tem outros de 94, 92, 91, tem de várias datas dentro desse livro, né? Então, o que acontece? De lá para cá, a história oral ela ganhou uma maior musculatura teórico-metodológica, né? Então, os historiadores orais eles têm, hoje, né, uma crítica muito maior à fonte oral, tem um maior cuidado na escuta, uma série de procedimentos metodológicos são feitos que não são os mesmos daquela época
da inocência que o Hobsbawm está se referindo. Né? Então, eu li um texto de um historiador inglês, de uma revista muito famosa nos anos 70, que era a History Workshop, né? A Oficina da História. E nessa revista, ela era toda formada por jovens historiadores que queriam romper até com uma historiografia antiga e acadêmica que existia na Inglaterra, né? Bastante convencional e até fortemente positivista ainda nos anos 1960. Né? O Hobsbawm era uma exceção naquele tempo. Né? E esses historiadores eles confundiam a memória de grupos políticos com a própria história. Né? Esse Stillman faz uma história sobre os mineiros de uma região do oeste da Inglaterra, né? Só pegando a memória desses mineiros. E ficava, então, era uma memória de greves dos mineiros. Só que mesmo as greves que tinham sido derrotadas, né, pelo governo e pelos patrões, né, os mineiros tinham memórias assim eufóricas daqueles movimentos, né, e acabavam embaralhando, né, os dados sobre o passado. Né? Então, claro que a memória dos mineiros é importante, mas ela precisa ser confrontada com dados reais, né? E com outros dados, precisa ser colocada em confrontação. Né? Toda a memória não é um HD fixo onde as pessoas vão salvando as coisas. Né? A memória ela é um processo psíquico muito complexo, que nem a medicina tem o domínio sobre isso, né? E que frequentemente muda com o tempo. Né? Então, o próprio Hobsbawm dá a ideia, né, do que os ingleses pensavam no verão de 1940. Né? No verão de 1940, os ingleses pensavam que a Alemanha ia ganhar a guerra. Era isso que eles pensavam. Né? É claro que depois da guerra se criou aquela imagem assim, de que ali em 40 estávamos resistindo, tínhamos a certeza de que íamos ganhar dos alemães e tal. Nada disso. Né? Todos os relatos de época mostram que a forma como os alemães foram avançando sobre a Bélgica, a Holanda, a França, Dinamarca, Noruega, estavam tomando toda a Europa continental. Né? Em 40, a Inglaterra está praticamente isolada. Né? A União Soviética só vai entrar na guerra em 41. Né? Então, naquele momento, existia muito pessimismo. Porque mesmo o abastecimento da Inglaterra estava sendo obstruído, os componentes dos Estados Unidos sendo obstruído pela guerra de submarinos dos alemães e tal. Então, eles achavam que aquilo ali, você tinha durante um ano só mais de 200 navios, grandes cargueiros foram colocados a pique. Né? Então, a ideia era levar um estrangulamento por falta de insumos, de alimentos, de recursos para resistir a uma ocupação alemã. A entrada da União Soviética dos Estados Unidos na guerra internacional, que vira a coisa contra a Alemanha. Então, isso leva um tempo para acontecer. E aí, em 1945, 46, se constrói uma memória gloriosa da guerra, como se fosse predestinado a vencer desde o início. Mas não é assim. Né? Então, a memória ela tem momentos, né, de ressignificação do passado. Né? E isso, a historiografia oral da atualidade, inclusive o Hobsbawm conviveu com isso. Já no início dos anos 2000, ele reconheceu, né, que aquele julgamento severo que ele tinha com a história oral era muito rigoroso, mas que ela mudou. Né? Então, ele fez justiça a isso ainda no final da vida. Né? Aqui o Luiz Antônio diz: o Churchill não iria dizer em lutar até o último os ingleses se ele não imaginasse que podia chegar nesse ponto. Né? Claro. Né? Então, assim, ali ele está numa situação, naquele discurso do Churchill no Parlamento Britânico, que aparece naquele filme Na Hora Mais Escura, né? Da biografia do Churchill, ele vai fazer que lutaremos nos campos de pouso, lutaremos nas ruas, nas montanhas, e se tomar o nosso país, nós vamos continuar lutando no mar, não sei o quê, e tal. Aquilo ali era um discurso motivacional, né? Porque era uma situação realmente muito difícil. Né? E os filmes e livros mais recentes sobre o período
mostram que existia por parte de boa parte da elite dirigente da Inglaterra uma ideia de aceitar um armistício com Hitler, né? A proposta que o Hitler fazia era até bastante tentadora, era de não tocar no Império Britânico, deixar, né, todo o Império Britânico, que na época tinha muitas colônias, né, na África, na Ásia e tudo mais, e isso deixava os ingleses um pouco balançados, né? Então, Churchill ali, ele é um dos que se opõe a isso, mas foi um contexto muito difícil, né? Bom, mas eu não quero entrar em detalhes. O importante aqui é a gente entender que essa avaliação que ele faz da história oral era ainda de uma história oral nos inícios, engatinhando, muito ingênua, né? E muito colada às fontes acriticamente, né? A história oral, no Brasil, ela cresceu com mais força nos anos 70, 80, 90. Né? Enquanto que na Europa levou muito tempo para ela entrar no meio universitário. Houve muita resistência, né? Porque o meio universitário europeu é mais rígido, né, para a entrada de certas teorias. Aqui na UFSC nós temos um laboratório de história oral que é um dos primeiros do Brasil. É de 1976, né? E ainda funciona aqui no nosso departamento, né? Bom, que mais a gente podia conversar sobre esse texto? Eu vou depois mandar para vocês uma aula gravada, né, um pouco mais sobre a obra falando um pouco mais sobre outras obras do Eric Hobsbawm, né? Então, tem até esses slides carregados aqui, mas eu vou mandar como uma aula gravada, né? Falando assim, da geração dele, do grupo de historiadores do Partido Comunista Britânico, né? Do caminho que cada um deles seguiu depois, né? Então, há determinados marcadores importantes, né, na história desses grupos, né? Então, porque são historiadores que também vivem a sua história política, né? Eles viram o crescimento da União Soviética e depois viram as crises que passou a União Soviética. Então, isso também marca muito a vida e a trajetória desses historiadores, né? O Hobsbawm, ele durante muito tempo estudou o movimento camponês dos indígenas do Peru e da Colômbia também, né? Então, ele até visitou esses países várias vezes. E ele tinha uma pesquisa também muito intensa com os camponeses do sul da Itália e do sul da Espanha, né? Então, há várias... e também estudos ele fez atrás de bandidos, né? O banditismo foi um dos temas iniciais do Hobsbawm. Ele até tem um livro que se chama Bandidos, né? Então, ele tenta estudar esse padrão de comportamento do bandoleirismo no meio do campesinato em várias partes do mundo, né? O Luiz Antônio fala do Viva la Revolução. Que livro é esse, Luiz Antônio? É de textos do Hobsbawm? Você está se referindo? Ah, certo. Alguns textos são textos de jornais e conferências que foram publicados. Ele morreu, se não me engano, em 2010 ou 2009, né? Então, ele tem uma série, uma coletânea que se chama Pessoas Interessantes, né? E um capítulo todo sobre camponeses, né? E aí faz, né, um estudo bem interessante, né, do campesinato. O Hobsbawm, ele tinha uma vantagem, né, que era conhecer muitas línguas. Então, o inglês e o alemão eram línguas maternas, né, porque ele nasceu no Egito inglês e foi criado durante muito tempo na Áustria, né, até a Áustria cair lá sob o domínio alemão, né, ele vai para
para a Inglaterra, né? Então, ele fala muito bem o alemão, o inglês, né? O francês, italiano, espanhol, e o português ele entendia perfeitamente, né? Ele teve aqui uma vez uma conferência na UFSC, em 1992, né? E nós perguntávamos para ele em português e ele respondia num portunhol, assim, meio, né? Mas quando a gente perguntava em português, ele entendia perfeitamente, né? Ele só não sabia falar o português, mas ele respondia num portunhol com algumas palavras em italiano no meio, assim, né? Misturava um pouco as línguas latinas, mas ele era muito atento, né? Ele sabia a diferença, né, entre algumas palavras e perguntas bem sensíveis, né? Então, assim, quando ele fez a conferência, ele leu a conferência em inglês e teve um tradutor, que era um tradutor e professor de história, que ia repetindo, né? Então, ele falava inglês, uns 2 minutos, e aí o tradutor falava em português, né? Aquela parte dele, né? E ele várias vezes corrigiu o tradutor no meio. Quando ele dizia assim, por um longo tempo, o tradutor disse permanentemente, disse, não, longo tempo. Tal. Então, ele é muito atento a isso e teve essa formação muito importante, né? Para poder estudar fontes, né, de diferentes países, né? E, inclusive, entrevistar pessoas, né? Existiam bandoleiros do sul da Espanha que tinham ligação com o antigo movimento anarquista durante a Guerra Civil Espanhola, né? Depois de derrotados os republicanos, continuou uma atividade bandoleirista que os franquistas chamavam de banditismo, né? Mas que o Hobsbawm vai entender que é um banditismo com conteúdo político muito pronunciado, né? Então, ele vai também estudar a carreira de determinados bandidos, um determinado padrão de vida, como que as pessoas caem, né, naquela vida da criminalidade. Ele estudou o cangaço no Brasil a partir dos estudos dos clássicos brasileiros sobre o cangaço, né? Então, assim, ele estuda um padrão diferente de banditismo da Europa Oriental, que era completamente diferente da Europa Ocidental. Na Europa Oriental era uma antiga nobreza sem terras que virava um grupo de salteadores de estradas, né? Porque os nobres pobres eles não iam fazer outras atividades que não fossem as atividades militares. E na falta de guerras, eles viravam bandidos, salteadores de estrada, né? Então, assim, é um outro perfil, né, de banditismo. Então, o Hobsbawm vai fazer uma tipologia, né? Depois, ele era muito jovem. Depois, ao longo da vida, ele vai ver que nem sempre as tipologias são muito claras, né? Às vezes elas são abrangentes demais e podem forçar a mão, né? Então, assim, ele tinha também autocrítica sobre as antigas formulações, né? Foi por parte de Hobsbawm que se criou também o conceito de se estudar movimentos anteriores à industrialização, anteriores ao capitalismo, né? E esses movimentos sociais, muitas vezes, eram movimentos com expressão messiânica ou milenar, né? E ele vai chamar de pré-políticos, né? Isso criou um debate, uma polêmica muito grande na historiografia, né? Porque esse prefixo pré, ele diz respeito a quase que uma desqualificação do que vem depois, né? O pré é antes, o pré é também anterior e, portanto, não é político, né? E ele vai fazer uma conferência na Unicamp em 1975. O Hobsbawm veio várias vezes ao Brasil, né? Nessa conferência em 1975 na Unicamp, ele vai explicar que ele diz que existe uma política pré-política, que é uma política que não se inscreve nos parâmetros institucionais do nacional. Então, as rebeliões camponesas, quando explodiam, é claro que elas eram políticas, né? Mas elas não eram políticas no sentido de mudar a ordem institucional formal. Elas eram políticas no sentido mais amplo de manifestação de descontentamento do campesinato, com tributação, com posturas de governantes, etc., com outros pontos, né? Então, acho que isso é um debate interessante também. Mas pessoal, eu vou dar uma pausada na gravação e eu volto a gravar se